Olá, amigos, bom dia. Ei, gente, bom dia! O caso do pastor e dono de óticas que usava candidatos à vaga de emprego para aplicar golpes. A investigação mostra que ele não poupava nem os parentes. Motoboy é morto e queimado. Os assassinos esperaram a vítima chegar. O crime foi na porta de um condomínio. Assaltante preso, ele esfaqueou o dono de loja, bateu de moto e foi entregue para a polícia pela própria esposa. Polícia investiga a documentação apresentada por falso médico. O suspeito atendia em hospitais e postos de saúde no norte do estado. Um pai que teria incentivado a prostituição da filha de 11 anos para sustentar o vício em drogas. Insegurança na Glória, em Vila Velha. Funcionários de uma farmácia foram rendidos e amarrados. O roubo do bandido barbeiro. Depois de render o motorista, a dupla tentou fugir, mas o piloto ruim de roda caiu na valeta e os dois deram linha. E o TN1 traz ainda o voo de parapente, que olha só, tirou fininho nos prédios da Praia da Costa, em Vila Velha. Tudo isso e muito mais aqui no Retorno do TN1. Estamos de volta agora, 11 horas e 43 minutos. Olha, gente, depois que exibimos a reportagem sobre o pastor preso por estelionato, recebemos mensagens de WhatsApp de clientes das óticas que o pastor tem em Cariacica. Gente revoltada com o tratamento que recebeu na empresa do suspeito. Jorge, olha só, essa história começa com o pastor oferecendo um simples emprego, mas na verdade ele usava os dados coletados nas entrevistas para abrir empresas no nome dos candidatos. A partir daí, ele aplicava os golpes. Quem está por dentro de todo esse assunto é a repórter Suzy Faria, já está aqui com a gente. Ô Suzy, conta pra gente essa história. Boa tarde para você. Bom dia ainda, né? Bom dia para você. Bom dia, Vanessa, George, amigos do TN. Pois bem, esse homem que estava sendo caçado pela polícia de Sergipe morava aqui em Cariacica há cerca de 5 anos. E sim, ele, que era um comerciante aqui da região, tinha 3 óticas, só aqui na Expedito Garcia, onde nós estamos, também se auto-intitulava pastor. E ele era um estelionatário, tanto que há vários crimes dele constando lá em Sergipe, e usava desse perfil do estelionato, que é a simpatia, que é a boa comunicação, para convencer aí as vítimas, podia ser funcionários, podiam ser clientes, amigos, parentes, a fornecer dados importantes para ele e com esses dados ele praticava o crime. Ontem a nossa colega, a repórter Manuela Machado, foi investigar o fato da prisão dele ter acontecido pela manhã, aqui em Cariacica mesmo, e registrou algumas questões bem curiosas que nós vamos acompanhar na matéria agora. O pastor e empresário Marcos Roberto Balieiro, de 52 anos, foi preso e encaminhado para Sergipe na madrugada desta quarta-feira. O pastor foi detido por policiais civis do Espírito Santo e de Sergipe, em Campo Grande, Cariacica. Ele estava em uma das óticas dele. Segundo informações da polícia, o pastor veio morar no Espírito Santo há 5 anos e abriu 3 óticas que ficam na Avenida Expedito Garcia. Nós fomos até uma das óticas, mas as funcionárias não quiseram gravar entrevista e fecharam o estabelecimento durante nossa reportagem. Segundo a polícia, 3 vítimas do pastor e empresário moram em Sergipe. Ele abordava as vítimas da seguinte forma: observava aquelas pessoas mais humildes e oferecia emprego. Durante a entrevista de emprego, ele pegava os dados pessoais, cópias de documentos como CPF e identidade, e com esses dados em mãos, realizava compras. E quando as cobranças chegavam, é que as vítimas ficavam sabendo do golpe. Em Cariacica, ainda de acordo com a polícia, também usava os funcionários como laranja, fazia eles assinarem documentos, se tornando sócios das empresas. Itamar é o proprietário deste ponto e disse que alugou a loja há 5 anos para Marcos. O inquilino pagava em dia o aluguel de R$15 mil por mês. Itamar ficou surpreso com a prisão de Marcos. Fiquei muito surpreso, tá? Estamos vendo o que vai acontecer aí, tá? Não esperava isso não. Agora daqui para frente não sei como vai ficar não, tá? Vi a reunião lá e tá todo mundo sentindo lá, na outra loja lá. A polícia investiga se Marcos fez outras vítimas no Espírito Santo.
No Tribunal de Justiça do Estado, são mais de 30 processos em nome dele. Pois é, George e Vanessa, hoje eu estive aqui em Cariacica para tentar falar com os membros da igreja onde Marcos seria o pastor. Nós fomos lá, tentamos conversar com os membros, deram atenção, mas todos estavam tão surpresos com o que estava acontecendo que não quiseram falar. Então vamos acompanhar nessa matéria que eu fiz aí. Inclusive nós conseguimos uma das denúncias feitas no ano passado contra Marcos, contra uma loja aqui, uma proprietária de uma loja de instrumentos musicais, deu uma queixa, prestou queixa à polícia contra um golpe que ela teria sofrido e quem teria dado esse golpe era o Marcos. Vamos acompanhar a matéria que nós fizemos hoje pela manhã aqui em Cariacica. O suspeito de estelionato, Marcos Roberto Balieiro, era pastor nesta igreja que fica em Rosa da Penha, Cariacica. O imóvel foi reformado há pouco tempo e estava funcionando como congregação há cerca de um ano. A área é grande. Segundo os vizinhos, era frequentado por poucos membros, mas tinha recursos para investir em muitas melhorias. Hoje pela manhã, encontramos com alguns membros que saíam de uma vigília. Ninguém quis falar. Apenas um deles disse que entraria em contato com os responsáveis pela igreja, mas até o fechamento da matéria no local, ninguém da igreja se pronunciou. Nas redes sociais, o sergipano Marcos fazia questão de pregar a palavra de Deus, realizar cultos. Era simpático e, além do pastorado, era dono de 3 óticas em Cariacica, localizadas na avenida principal. Mas o que ninguém sabia é que contra o simpático comerciante, que se auto-intitulava pastor, havia várias denúncias de estelionato. O que as pessoas não sabiam é que o comerciante que se intitulava Pastor Marcos era, na verdade, um estelionatário que há tempos vinha sendo procurado pela polícia de Sergipe. Ele lá já fez várias vítimas e acabou fugindo aqui para o Espírito Santo, onde estava desde o ano de 2016. E acreditem, desde essa época, várias denúncias vêm sendo feitas na polícia contra Marcos também pelo crime de estelionato. A última foi registrada em março do ano passado. O crime foi contra lojas de instrumentos musicais, onde Marcos foi denunciado por comprar com cheques de terceiros e não pagar. Ele também, segundo a pessoa que o acusa, teria feito o mesmo em outros comércios e até em gráficas. Ontem pela manhã, policiais de Sergipe, com a ajuda de policiais capixabas, prenderam o estelionatário, que ontem mesmo já foi encaminhado para Sergipe. A repórter Manuela Machado chegou aí até uma das lojas para tentar falar com os funcionários. Além do silêncio, eles fecharam o estabelecimento. Entre os crimes que Marcos é acusado está o de usar nome e dados dos próprios funcionários como laranjas nos golpes que aplicava. Fazia isso também com clientes, deixando um rastro de dívidas para essas pessoas pagarem. Marcos já se encontra em solo sergipano. Pois é, como vocês viram, nós tentamos conversar com algumas pessoas ali no local, os membros, mas eles preferiram não gravar entrevista, não conversar. Conversamos com os vizinhos e soubemos que a história de que Marcos seria uma pessoa, um estelionatário, já estava correndo desde a semana passada ali naquela região, com algumas pessoas reclamando de golpes que teriam sofrido por conta desse comerciante, desse estelionatário que estava sendo procurado lá para o Sergipe e por cometer todos esses crimes. Inclusive, George e Vanessa, nós temos a delegada lá de Sergipe que mandou um vídeo para a gente explicando quais os crimes, o que, na verdade, Marcos praticou lá no estado e quantas pessoas ele teria feito vítima. Inclusive, ela comenta que em um dos casos, só um dos funcionários dele tinha 10 empresas relacionadas ao nome e mais que de um parente, que ele também teria praticado crime contra um parente, uma aposentada que até hoje tem o valor do golpe debitado na conta dela. Vamos ouvir o que a delegada tem a dizer sobre o processo contra Marcos Roberto Balieiro. Após as vítimas registrarem boletins de ocorrências, noticiando que foram enganadas pelo pastor Marcos Roberto Balieiro, o DEPATRA aqui em Sergipe, instaurou um inquérito policial, onde ficou apurado que elas tiveram que arcar com dívidas cíveis e trabalhistas
em virtude de empresas de fachadas que foram constituídas em seus nomes. O pastor adquiria a confiança dessas pessoas, em sua grande maioria, pessoas humildes e que trabalhavam em sua rede de óticas. Uma delas chegou a ter constituído em seu nome 10 empresas. O pastor foi mais além. Na situação de uma das vítimas, ele chegou também a conseguir documentos de uma parente que era aposentada e até hoje continua sendo descontados de sua aposentadoria uma parcela de seu salário. Então nós conseguimos localizá-lo. Ele estava em Cariacica, região metropolitana de Vitória, e foi preso na manhã de ontem. Ele foi recambiado para o estado de Sergipe, onde está à disposição da Justiça. Pois é, essa aí foi a delegada Lauana Guedes, lá de Sergipe, explicando quais os crimes que Marcos cometeu naquela capital. E pelo que vocês viram, é bastante grave. Agora, com relação àquela denúncia que nós mostramos na matéria sobre a loja de instrumentos musicais, o prejuízo que ele teria causado a essa loja seria em torno de R$88 mil. Fica aquele alerta que a palavra de Deus sempre nos traz, né? Nem sempre quem fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É um alerta para todos nós aí, não sermos levados na lábia de ninguém. Vanessa, George. É verdade, que Deus puna quem o engana, né, Suzy? Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a informação de um motoboy que foi queimado e morto em Cachoeiro de Itapemirim. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Caso gravíssimo, né, Jorge? Bom, vamos lá então. Ladrão ruim de roda. Gente, olha só essas imagens. Depois de render o motorista no bairro Cocal, em Vila Velha, um dos bandidos assume a direção do carro, o outro fica na rua, armado, cheio de pose. O dono do veículo sai de cena. Enquanto isso, o comparsa do criminoso se enrola todo, faz manobra toda errada e o carro cai na mureta de proteção. Os dois dão linha, fogem sem o carro. Bom para o motorista, né, que pelo menos desta vez não ficou no prejuízo. Que papelão! É impressionante. Gente, um assaltante foi preso em Guarapari. Ele rendeu a funcionária de uma loja de festas e levou o dinheiro do caixa. Na saída, ele deu de cara com o dono do estabelecimento, que resolveu reagir. O comerciante levou 2 facadas, mas sem gravidade. Depois, o homem foge e ainda se envolve em um acidente. Quem conta outros detalhes, Jorge, sobre toda essa situação, esse crime, é a Kessia, que já está aqui com a gente. Bom dia, Kessia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, George. Bom dia a você, amigo do TN. Pois é, essa história aconteceu no dia 19 de maio deste ano, lá na Cidade de Saúde, em Guarapari. Este homem entrou no estabelecimento, rendeu esta funcionária e, ao sair, ele foi surpreendido pelo dono que chegava aí no local. Quando o dono chegou, eles entraram em luta corporal. Foi neste momento que o dono, proprietário deste estabelecimento, infelizmente levou 2 facadas. A nossa repórter, a Chaira, preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. Diego Cardoso Dutra, de 37 anos, é esse homem que aparece no vídeo. Ele entra na loja de artigos de festa, anuncia o assalto e tenta intimidar a funcionária. Ele age com rapidez, passa por trás do balcão e ele mesmo pega o dinheiro do caixa. Mas na saída, ele dá de cara com o proprietário da loja, que quando percebe que se trata de um assalto, reage e entra em luta corporal com o bandido. O criminoso, que estava com uma faca, atingiu o empresário 2 vezes. Desferiu 2 golpes de faca contra o empresário, atingindo-o na altura do ombro e da cintura. Infelizmente, as perfurações não foram muito profundas e não chegaram a atingir órgãos vitais. Durante a fuga, Diego sofreu um acidente de moto. Ele caiu e, mesmo machucado, conseguiu sair do local. Mas logo depois, ele abandonou a moto em via pública. E foi a partir daí que os policiais conseguiram ligar os pontos e descobrir a identidade dele. Policiais do DEIC de Guarapari fizeram um trabalho minucioso. E foi através desse trabalho que eles conseguiram localizar o criminoso. A equipe de investigação da DEIC logo obteve acesso às imagens de vídeo monitoramento, localizou o veículo abandonado em um terreno baldio, o capacete que se encontrava ali e passou a buscar pelo proprietário da motocicleta. Assim, chegou inicialmente a uma pessoa que já havia vendido o veículo e não transferido a propriedade e foi procurando um a um cada um dos adquirentes
desse veículo até chegar àquele que possuía a motocicleta ainda e que havia emprestado ao Diego. O que ajudou a descobrir quem era o bandido foi a roupa que ele usava. A esposa o reconheceu no vídeo porque ele utilizava a roupa do filho para cometer o assalto. A equipe ainda naquela noite foi à casa do Diego, exibiu o vídeo do crime para a esposa do Diego, que reconheceu a roupa empregada no assalto como sendo do próprio filho do casal. A partir dessa constatação, nós tivemos a certeza de que o Diego era o responsável por esse crime. Inclusive, constatamos que ele tem histórico criminal e condenação anterior, inclusive, por roubo. Pois é, vocês acompanharam aí a matéria e o que chama a atenção é o fato dele cometer este assalto, cometer este crime e utilizar a roupa do filho. Que cabeça, não? Mas, vou te falar, ainda bem que a polícia já colocou a mão nesse meliante, não é mesmo, Vanessa e George? Com certeza, já está na cadeia. Ô, Kessia, tá me chamando a atenção uma coisa. Você ficou noiva, mas não avisou pra gente, Kessia? Não, gente, meu Deus do céu. Vou deixar o povo dentro de casa pirado com essa informação, não, gente. Pelo amor de Deus. Tá difícil, tá difícil. Isso aqui é só um presente que eu ganhei de uma pessoa muito especial, que é uma aliança, sim, mas com a oração do Pai Nosso, não é nada de compromisso, não, viu? Então, Kessia está continua à procura de um grande amor, então, né, Kessia? Tá tudo certo. Ô, Vanessa, amiga, não era pra você espalhar assim pra todo mundo, né? Mas já que você tocou no assunto... Vamos fazer essa aliança se tornar verdadeira daqui a pouco, né? É isso aí. Super torcendo. Valeu, Kessia. Obrigado pelas informações, hein? Obrigada, minha amiga. Olha, gente, você procura um médico para tratar de um problema de saúde. Sabe o que acontece, George? Você descobre depois que você foi atendido por um falso médico. Pois é, esse golpista trabalhava para várias prefeituras do Norte Capixaba há 3 anos. Ele apresentou o diploma falso para conseguir CRM e ser contratado. Agora, a polícia investiga se há participação de algum funcionário da faculdade que ele forjou ter concluído o curso de medicina. Gente, que pilantragem, hein? Demais, Vanessa. Olha só de salários, o homem faturou, sabe quanto? Quase R$1 milhão. O suspeito é boliviano e, segundo as investigações, falsificou toda a documentação para entrar na faculdade de medicina aqui no Brasil. Ele foi preso em São Mateus, no norte do estado. Há cerca de 3 anos, o falso médico atuava no Espírito Santo. Falso porque, segundo a Polícia Federal, na realidade, o detido só cursou 6 meses da faculdade na Bolívia. Estudou medicina por 6 meses, falsificou os documentos como se ela tivesse estudado por 4 anos, conseguiu a transferência para uma faculdade no Brasil e aí conseguiu se formar médico, né, com um período muito mais curto, sendo que, na verdade, ele não fez o curso inteiro de medicina. As faculdades do Brasil, elas foram vítimas, né? Elas acreditaram nos documentos que receberam, como se os estudantes já tivessem passado por 4 anos na faculdade, quando, na verdade, eles estudaram somente 6 meses lá. A operação começou na Bahia e descobriu 5 falsários. Eles fugiram para outros estados e um deles estava em São Mateus, na região norte. Além de atuar de forma irregular, o detido começou a replicar o esquema fraudulento, cobrando de 20 a 40 mil reais. Chegou a atuar como médico aqui no estado, trabalhando para prefeituras e para o governo do estado, auferiu 850 mil reais em salários e, não satisfeito, replicou esse esquema para outras pessoas. Cobrou 20 a 40 mil reais para fazer esse mesmo esquema com outras pessoas. Além da prisão do falsário em São Mateus, segundo a Polícia Federal, um outro foi preso em Vitória da Conquista, na Bahia. Era irmão desse que foi detido aqui no norte do estado. Também atuava como falso médico. Vale salientar que o homem que foi preso no Espírito Santo deve ter causado um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 850 mil reais. Ele vai ter que devolver, ele nunca foi médico, né? Então ele lesou as pessoas, lesou as prefeituras, lesou o governo, ele tem que devolver isso aí para a sociedade. O Conselho Regional de Medicina do Estado afirmou que o suspeito está com o registro ativo e regular, conforme a legislação em vigor.
Olha, gente, um motoboy foi queimado e morto em Cachoeiro de Itapemirim. As imagens mostram os assassinos esperando a vítima na entrada de um condomínio no bairro Gilson Carone. O rapaz foi executado com vários tiros e tudo isso foi presenciado por moradores e clientes de um trailer. Vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria, que acompanha esse caso. Suzy, que absurdo, que horror isso, hein, Suzy? Pois é, menino, tudo isso acontecendo dentro desse condomínio aí que fica lá no bairro Gilson Carone. São imagens impressionantes, algumas muito duras e a gente não vai exibir. E isso aconteceu ontem entre 9h30 e 10 horas da noite. Tinham crianças, mulheres, lanchando no trailer ali perto, para onde os assassinos direcionaram todos os tiros que eles queriam, já que o alvo estava naquela região. Pronto para pegar em uma criança, né, George e Vanessa? Uma situação bem desesperadora, não apenas para quem estava ali embaixo, como também para quem estava nos prédios e acompanhou tudo, sem poder fazer muita coisa. Vamos acompanhar a matéria aí que vocês vão observar como essas imagens são fortes. Acompanhe aí. Os moradores do condomínio Otílio Rossetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, acompanharam e registraram um assassinato na área do condomínio. Essa manchinha aqui, ó, é um cara caído, tá morto. Atiraram mais de 8, 9, 10 vezes, sei lá, na cara dele também. Acompanhe nessa imagem. Esses dois homens de roupa clara e escura. Eles estão na calçada do lado esquerdo do vídeo. De dentro do pátio do residencial, o de branco começa a atirar contra o alvo, que está do outro lado, perto de um trailer. Nessa hora, os gritos são de uma mulher, informando que tem crianças no local. Mas os tiros não param. O alvo é um homem de preto. Ele é atingido e fica se contorcendo na calçada. Quem filma consegue pegar o momento em que ele é atingido e cai. Nossa, acabou com a cara do cara. Os atiradores dão tempo. Parecem aguardar a reação do alvo. Depois, voltam a atirar com tudo. A cena é forte, por isso não vamos mostrar. A vítima foi identificada como Rômulo Moraes de Aguiar, de 19 anos de idade. Uma outra acabou dentro da entrada no hospital. Foi uma vítima de bala perdida. O tiro que ele levou ficou alojado em cima da sobrancelha direita. Os assassinos não queriam apenas matar Rômulo a tiros. Eles queriam também queimá-lo vivo. É que contra ele foi jogado um coquetel Molotov. Só que não incendiou como os assassinos queriam. E como vocês puderam ver nessas imagens, eles tiveram bastante facilidade de entrar e sair do condomínio sem serem incomodados. As chamas são vistas na entrada do condomínio, bem perto de onde fica o vigilante. Perto de Rômulo, foram encontradas uma mochila e dentro dela um coquetel Molotov, 2 munições de calibre 38 intactas e um radiocomunicador. Após o crime, a dupla sai tranquila. E curioso é que eles pegam um veículo dentro do condomínio, saindo de lá tranquilamente. George, Vanessa, além dessa situação aí que todos puderam acompanhar, né? Muita gente aí do condomínio lá acompanhando bem de perto todos os passos que os assassinos fizeram, tudo que eles aprontaram ali. Tem ainda a mãe desse rapaz, desse motoboy, o Rômulo, que foi até o local. E aí, por mais que a pessoa tenha os seus erros na vida, ver uma mãe debruçada sobre o corpo do filho não é nada agradável, como nós vamos ver agora. O pior ainda do que ver essa cena, que já é algo que comove a todos nós, é saber que os assassinos desdenharam dessa situação nas redes sociais, gravando um vídeo ali alegres, mostrando até a arma que estavam usando e que provavelmente foi a mesma que eles utilizaram no crime. Assistam aí.
Pois é, com relação ao motoboy Rômulo, nós apuramos que ele tem passagens pela polícia. Seriam 4 Maria da Penha e também já foi pego com um veículo roubado. O motivo do crime, bem, ainda está sendo apurado e vai ficar a cargo da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cachoeiro do Itapemirim. Não fomos informados se as pessoas que dispararam contra ele, que foram vistas aí por muitas pessoas, já foram localizadas pela polícia. Vanessa, George. Tá certo, Suzy. E tem mais violência no interior do estado, né, minha amiga? Você tem informações também de um crime que aconteceu em Conceição da Barra? Exato, Vanessa. Esse crime, a vítima, foi uma mulher chamada Sandra Mara Conceição Amorim, de 19 anos de idade. Ela tem problemas com drogas e também já foi presa por tráfico. E acreditem, ela morreu, a perícia contou no corpo dela 23 perfurações, uma quantidade absurda de disparos que deve ser investigada aí para saber por que deram tantos tiros. Você deve falar, homicídio por homicídio? Sim, mas quando tem uma quantidade tão grande, é que esse crime vai além do tráfico de drogas, pode ter até uma vertente passional aí nesse local. Ela estava morando lá na rua São Jorge, ou melhor, lá no bairro São Jorge. E, gente, Conceição da Barra não está brincadeira e merece uma atenção muito focada aí da segurança pública. Isso porque no mesmo período do ano passado foram registrados 14 assassinatos. Nesse mesmo período de 2021 já somam 19, 5 a mais. Sendo que na semana passada aconteceu lá na região de Braço do Rio uma chacina, onde 4 pessoas que estavam num bar foram assassinadas, entre elas também uma mulher. O assassino foi visto pelas câmeras de monitoramento, chegando, saindo, pegando o carro, fugindo, mas ainda não tivemos informação se essa pessoa foi localizada. Então, só para relembrar, em Conceição da Barra, durante os 8 primeiros meses incompletos do ano passado, foram registrados 14 homicídios. Só este ano já somam 19, 5 a mais. 4 pessoas já dessas aí, né, a mais, foram assassinadas na semana passada dentro de um bar. Agora a gente fala também, Vanessa, de um outro crime que aconteceu essa madrugada, mas já em Fundão. A vítima é Alex Efrem dos Santos, de 35 anos de idade. Ele foi encontrado atrás daquelas barraquinhas tradicionais de mexerica que a gente vê ali na beira da estrada. Logo que chega a Fundão, depois da ponte, pois é, ele estava atrás de uma daquelas barracas e, de acordo com a polícia, foi atingido com diversos disparos de grosso calibre no rosto. Ele foi encontrado hoje pela manhã, o pai e a mãe dele reconheceram o Alex, o corpo dele já foi removido para o DML. Agora, resta saber aqui o que teria acontecido e o que teria motivado este crime. Ainda não há informações sobre este caso. É com vocês aí no estúdio, Vanessa e George. Obrigado, Suzy. Aguardamos então a apuração aí desse caso em Fundão. Obrigado. Aquele crime que choca em todos os sentidos. E quando o autor da prática é o pai, é ainda mais revoltante. Um pai foi detido suspeito de prostituir a própria filha, uma menina de 11 anos de idade. O suspeito foi detido em Linhares. No momento da chegada da polícia, ele estava em um bar acompanhado da filha. Os militares receberam uma denúncia do Conselho Tutelar de que o pai estava usando a filha para sustentar o seu vício em drogas. O homem foi conduzido para a delegacia, ouvido e liberado, porque, segundo o delegado, não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante. A criança está sob a guarda do Conselho Tutelar do município. Revoltante essa história, hein, Vanessa? Nossa Senhora, George. Olha, gente, a gente já falou aqui ao longo, né, do nosso telejornal hoje sobre vários golpes que vêm acontecendo aí na praça, né? E o que não falta é trambiqueiro. A Polícia Civil falou agora há pouco, inclusive, sobre uma quadrilha que aplicava golpes por falsa carta de crédito. Luciano, já está aqui com a gente? Meu amigo, conta pra gente então, essa quadrilha já deu prejuízo? Como é que foi isso? Exatamente, Vanessinha, George, amigo do TN, boa tarde para todo mundo. Foram mais de 20 vítimas, 20 pessoas lesadas por essa quadrilha
que já lucrou aí R$500 milhão, mais de R$500 mil, por causa desses golpes que eles aplicavam aqui na região da Grande Vitória. Se trata de uma quadrilha que veio de Minas Gerais, aqui para o Espírito Santo, a fim de aplicar o chamado golpe da falsa carta de crédito. Como é que esse golpe funciona, né? Eles oferecem crédito contemplado de 35 a 250 mil reais. Basta que a vítima dê uma entrada de 5 mil a 50 mil reais para ter acesso a essa carta de crédito contemplado. Mas só que não tem carta de crédito coisa nenhuma. Eles pegam o dinheiro da vítima e somem no mapa, como é de praxe dos golpistas, né? E o que chama atenção nessa quadrilha é que se trata de uma quadrilha que tem membros jovens. São aí homens de 18, né, jovens de 18 a 25 anos, já com toda a lábia, com todo o aparato possível para aplicar golpes enganando as pessoas. Eles abrem contas bancárias de fachada, empresas de fachada e alugam também salas comerciais de alto padrão em regiões nobres da Grande Vitória, né? Na Praia da Costa, também em áreas nobres aqui de Vitória, aqui da capital. Para quê? Para causar uma boa impressão para a pessoa que vai ser uma futura vítima. Então eles pegam esse dinheiro, somem no mapa e mudam também de salas comerciais direto. Eles ficam poucos dias, né, numa sala, poucas semanas, e já mudam para outra sala comercial de alto padrão, de luxo, para poder causar, claro, essa boa impressão e enganar as pessoas. O delegado que está investigando esse caso é o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia de Defraudações. Ele gravou uma entrevista coletiva para a gente agora há pouco, no fim da manhã, e dá os detalhes a partir de agora na entrevista que ele nos deu. Vamos dar atenção, por favor. Alguns indivíduos jovens, né, como já foi dito, entre 18 a 25 anos, vieram do estado de Minas Gerais para a cidade de Vitória com o intuito, conforme apontam as investigações, de aplicar o golpe da falsa carta de crédito. E para isso eles abriram uma empresa aqui de intermediação de consórcio, abriram uma conta bancária em uma agência aqui na cidade de Vitória e aí começaram a ofertar cartas de crédito contempladas que na realidade são inexistentes, nunca existiram essas cartas. E aí eles alugavam salas de alto padrão de forma temporária, tudo isso para dar mais veracidade e mais autenticidade ao golpe. Divulgavam pelas redes sociais, por mídias, não é? Divulgavam então todo esse serviço, toda essa oferta de cartas contempladas e para isso eles cobravam uma entrada que variava de 5 a 35 mil reais. Tudo a depender do crédito que a vítima tinha interesse. E eles davam um prazo para receber, que varia de 60 a 90 dias. Muito bem, é revoltante, né? E o que dá mais revolta ainda é que o delegado disse para a gente que eles ostentavam ainda com o dinheiro das vítimas nas redes sociais, copos, né, com várias notas de 100 dentro do copo, assim, enroladas, né? Então, assim, eles ainda como se diz, né, dançavam aí na cara das pessoas, curtindo todo o dinheiro roubado das vítimas que queriam apenas uma ajuda, né, uma carta de crédito para comprar alguma coisa. Geralmente eles procuravam a quadrilha, os serviços dessa quadrilha, né, sem saber, para poder comprar veículos, carros, motos, né, conseguir um dinheirinho para financiar. Só que eles pegavam o dinheiro das vítimas e sumiam no mapa, como a gente disse agora há pouco. A prisão preventiva deles foi decretada, eles estão foragidos e a polícia pede e implora que a população ajude. Existem esses 5 suspeitos, mas a polícia também investiga outros participantes, outros possíveis participantes. Para isso existe o canal de denúncia 181 e a polícia pede a sua ajuda, amigo do TN. Vanessinha e George. Obrigada, Luciano, pelas suas informações. Gente, que absurdo, né? A gente precisa estar cada vez mais atento mesmo para não cair nesses golpes, que tá demais. Olha, funcionárias de uma farmácia são amarradas durante assalto em Vila Velha. O casal entra na farmácia se passando por cliente. Os dois são abordados pela vendedora, pegam alguns produtos e vão para o fundo da loja. A atendente e outra mulher que também estava no local foram trancadas em uma sala e amarradas com um fio de internet. O casal foge, levando dinheiro, celulares e um notebook. Pois é, Vanessa, mais um caso grave de assalto que engrossa a estatística da insegurança. Só nos primeiros 6 meses do ano foram registrados mais de 3 mil furtos e roubos no Espírito Santo. Hoje a nossa equipe conversou com comerciantes da Glória em Vila Velha e eles pedem mais atenção. Na farmácia onde as funcionárias foram amarradas, está um clima de medo. Reparem nas imagens do circuito de vídeo monitoramento do local. Um casal entra no estabelecimento, olha daqui, olha de lá, perguntam sobre produtos à atendente,
até que anunciam o assalto. Na loja estavam 2 funcionárias. Uma delas, a gerente do local, que relata a ação da dupla criminosa. Na hora que eles foram se ir para o caixa para fazer o pagamento desses produtos, ele abordou a minha funcionária falando que era para ela entrar. E nisso, eu que estava logo atrás também fazendo serviços administrativos, me rendeu, mostrou a arma e pediu para a gente entrar numa sala interna. O assalto aconteceu por volta das 11h40 desta quarta-feira em uma farmácia localizada no bairro Glória, em Vila Velha. A vítima destaca que o homem estava bastante nervoso. Ficou fazendo bastante terror psicológico, procurando dinheiro, buscando cofre, que a gente não tem aqui dentro. Pediu várias vezes mais dinheiro e fazendo pressões psicológicas mesmo para a gente poder dar mais coisas de valores para eles. Imagens mostram as marcas da violência deixadas em uma das vítimas. Foi este fio de internet que o criminoso utilizou para amarrar as mulheres que ficaram trancadas por cerca de 25 minutos dentro do escritório. Levaram dinheiro, celulares, notebook e um HD. A vítima, que é professora, perdeu todo o conteúdo de aula que já havia preparado. Ela faz um apelo. Peço, e se por acaso alguém conhece eles, tem alguma informação, qualquer que seja, de forma sigilosa, entre em contato com o Disque Denúncia pela polícia, porque vai me ajudar muito, porque realmente é coisa de muito valor para mim. Esta lojista afirma que os roubos com violência não são comuns no local, mas eles pedem a ajuda da Guarda Municipal da cidade. O que a gente tem pedido é o retorno da Guarda Municipal ao ponto fixo, que fica aqui na Rua Santa Rosa, porque isso ajudava muito, né? Fica próximo do lojista, o acesso para a gente, quando tem alguma ocorrência, é rápido, então isso melhora muito. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado mostram que somente nos 6 primeiros meses deste ano foram registrados mais de 3.000 casos de furtos e roubos. Permanecemos no local por cerca de 1 hora e só avistamos uma viatura da Guarda Municipal realizando a ronda ostensiva. Este não é o primeiro caso que noticiamos em nosso telejornal. No dia 11 deste mês, mostramos sobre um assalto em uma loja de cosméticos no mesmo bairro. Na ocasião, um homem agiu com 2 comparsas. Ele levou o dinheiro da loja e também celulares. O que ele não sabia é que o GPS de um destes aparelhos estava ativado. A vítima passou a informação para os policiais que foram até o local. O homem, identificado como Alexandre Nery Martins Luiz, foi detido no bairro Jardim Marilândia e, no momento da prisão, ele confessou o crime. Olha, a Polícia Militar disse que faz o policiamento em todo o bairro. Em horários estratégicos, visita os comércios para colher informações que ajudem nas ações de segurança. Afirma também que a região conta com um grupo de WhatsApp em que moradores e comerciantes podem dialogar com os policiais. A insegurança não para, a gente vai ver agora, a gente é refém do medo. É assim que se sente quem mora perto da linha do trem, no bairro Santa Fé, em Cariacica. O local foi tomado por usuários de drogas que, além de fazerem o consumo do entorpecente na frente de qualquer pessoa, cometem crimes. Os moradores evitam sair de casa para não se deparar com essas cenas. Essas cenas são de usuários de droga próximo à linha do trem, no bairro Santa Fé, em Cariacica. O lugar virou um aglomerado de moradores de rua e usuários de drogas que tem causado terror para quem vive por aqui. Está com medo, né? A gente está com medo de andar na rua, nesse trecho, né? Ali da Pio 12, da Avenida Campo Grande, porque tá tenso. Era uma rua bacana, era uma rua de vizinhos antigos e, no entanto, agora está essa situação e nos deixa bem triste, né? Triste porque a gente se vê preso dentro da nossa própria casa. A nossa equipe veio até o bairro para poder entender um pouco dessa situação após receber uma denúncia de uma moradora. Ela, inclusive, desmarcou com a nossa equipe, ficou com medo de comentar sobre a situação. Mas a gente conseguiu conversar com outros moradores que estavam passando por aqui na hora. A reclamação é a mesma, medo e constrangimento. Isso porque assaltos e até atos sexuais têm sido praticados por aqui em plena luz do dia. Plena luz do dia e para que todo mundo visse, né? A olhos vistos mesmo. Então,
E essas são cenas recorrentes, sim. O local abriga cenas lamentáveis, muitos moradores de rua e lixo por toda parte. Enquanto estávamos gravando, conseguimos flagrar o uso de crack e uma discussão entre eles. Esse homem, que trabalha bem próximo da rua, relata que na porta da empresa sempre tem muitas fezes e urina. Todo dia, quando a gente chega para trabalhar, a gente vê nas calçadas fezes, urinas, mistura fezes humanas com fezes de animais, então fica um odor bastante desagradável. Para essa moradora da região, precisa de mais segurança e ações efetivas da prefeitura. Porque eles têm que sair dali. Porque eles, quando se drogam, o que acontece? Eles se transformam, né? Se tornam violentos. O uso de faca, que eu já vi o cara tirar uma faca, né? E falou, se fizerem alguma coisa comigo, eu vou pegar essa faca. Ameaçando. Então isso é triste. Acaba sendo um perigo, né, para quem passa por ali. Olha, gente, a Polícia Militar sempre orienta que os moradores acionem o 190 em caso de flagrante de crimes. Sobre a situação social desses moradores de rua e usuários de drogas, a Prefeitura de Cariacica foi procurada, mas até o momento não tivemos retorno. O TN1 recebeu essas imagens. O voo de parapente tirou fininho nos prédios da Praia da Costa, em Vila Velha. Dá para ouvir os gritos dos moradores assustados com a cena. Olha só novamente, gente, o piloto passa rente às paredes. A estrutura parece encontrar os edifícios. Um susto, né? Mas o piloto parece ter contornado toda a situação e chegado ali na praia bem, né? Gente, que susto! Eu fiquei apavorada, estava vendo as imagens ali, fiquei apavorada, Jorge. Parece, né, que ele vai bater contra as estruturas a qualquer momento. Sim, perigoso isso. Olha só, já, dicas para você que pensa em empreender. Uma jovem autista surpreende pelo talento e precisão na arte de tatuar. E a morte de um pinguim resgatado, a ave recebeu atendimento veterinário, mas não resistiu. A gente já volta. Hoje cedo o trânsito ficou complicado depois de um acidente na região de Carapina, na Avenida Norte-Sul, na Serra. O carro de passeio bateu na lateral da carreta e a parte da frente foi parar embaixo do veículo. Os motoristas não ficaram feridos. Os dois veículos já foram retirados da avenida. A versão do motorista da carreta é que o condutor do carro tentou fazer uma ultrapassagem, subiu na calçada, sendo arrastado por alguns metros. Já o motorista disse que foi fechado e, por isso, perdeu o controle. Agora a gente muda de assunto para atualizar os números da pandemia no nosso estado. 10 pessoas perderam a vida por complicações da doença nas últimas 24 horas. No total, são 12.107 óbitos e mais de 553 mil casos confirmados da Covid. Em relação ao avanço da vacinação no Espírito Santo, o estado está adiantado no ranking do país. Com uma população de mais de 4 milhões de habitantes, pelo menos 2.362.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com o painel Covid. E mais de 1 milhão de pessoas completaram a imunização no estado. E já que a gente está falando então de vacinação, gente, já estou com a minha colinha aqui, ó, para passar para vocês então aonde que tem agendamento hoje, quem pode se vacinar, morador da onde, vamos lá então, ó. Vila Velha abre hoje para 18 mais, 20 mil vagas. Lá em Vila Velha, o agendamento foi feito de forma escalonada. Já teve agendamento mais cedo e agora às 2 horas da tarde vai abrir agendamento para o público de 20 e 21 anos. E às 4 da tarde abre agendamento para o público entre 18 e 19 anos. A vacinação vai acontecer no sábado, no Tartarugão. Quem também abre agendamento para vacinação hoje é o município da Serra, às 6 da noite. São mais de 20 mil vagas para o público 18 mais. Para agendar a vacina na Serra, é só você entrar lá no gti.serra.es.gov.br. Cariacica, no finalzinho da manhã, deu a informação que também vai abrir agendamento hoje. Olha que notícia boa. A partir das 2 da tarde. São 2.000 doses, gente, completando então também 20.000 doses que foram disponibilizadas pelo município. Isso porque o município abriu agendamento ontem também para o público 18 mais. Só lembrando então que para você agendar a vacina no município de Cariacica, o site é o do governo do estado, tá? vacineconfia.es.gov.br. Viana
foram abertas vagas ontem, tá? Mas ainda haviam vagas, então por isso que você, morador aí de outras cidades, inclusive, pode também procurar lá no Vacina e Confia, no mesmo site do governo do estado, para ver se também tem vaga em Viana para o público de 18+. Isso porque Viana, a partir das 8 da manhã, no drive-thru do estacionamento da Belmoc, em Canaã, no sábado, vai abrir a vacinação para morador de qualquer município. Bom, Vitória não tem previsão para abrir agendamento ainda hoje, mas é sempre bom ficar atento lá nas redes sociais, porque eles sempre postam se houver agendamento aí de última hora. E Guarapari abriu hoje às 11 da manhã para o público 18+. Quinta-feira, 19 de agosto de 2021. E você vai ver o que é destaque no jornal A Tribuna. Falso médico atendeu pacientes durante 4 anos no estado. Na foto principal, 3 jogos para chegar ao tri na Libertadores. Prefeituras voltam a marcar consultas e exames nos postos de saúde. Maioria das empresas amplia contratações e já tem 2.121 vagas abertas. 18 motociclistas são multados a cada hora. E você ainda vai ver em destaque. É uma glória ser pai depois dos 60. 53 mil vagas para maiores de 18 anos se vacinarem. Hatch, Invocado e Completão. No quadro Empreendedores do TN, a gente vai conhecer a jovem Bárbara. Ela é autista e se encontrou, George, na arte de tatuar. Pois é, Vanessa e amigos do TN, ela já chamava a atenção dos professores quando ainda era uma aprendiz. Traços precisos e muita criatividade foram decisivos para que virasse uma empreendedora. Hoje trabalha em um estúdio de tatuagem. Traços e linhas com muita precisão, mãos habilidosas e leves também. Olhando pro braço dela já dá para ter uma ideia de que vai ficar bem bonitinho, a coisa vai ficar massa. Quem é que não quer ouvir isso do cliente, né? Bárbara se destacou no ramo da tatuagem e ela tem algo super especial. Ela é autista. A tatuagem para Bárbara é uma forma de expressão, de se comunicar por meio dos desenhos. Eu amo muito fazer tatuagem, sempre gostei, desde criança. A Bárbara sempre teve essa veia artística, estudou moda, teatro, cinema, enfim. E aos 23 anos se encontrou com a tatuagem. Em janeiro desse ano começou a fazer o curso, concluiu em março e agora está aqui, ó, trabalhando profissionalmente. No curso, ela se destacou. Que o diga o professor, que agora é parceiro de trabalho. A Bárbara chegou pra gente aqui já sabendo desenhar, né? Que isso aí ela já tem essa veia artística já desde criança, ela já desenha, já faz as artes dela. Só que surgiu nela a vontade de tatuar. Então ela já tinha feito o curso de piercing e tal, chegou pra gente e aí passando as instruções para ela direitinho, ela foi pegando a forma de como deveria tatuar. Então assim, ela surpreendeu bastante que ela conseguiu se manter no mesmo nível de todos os alunos e surpreendia, que os traços muito firmes, tudo muito bem executado sempre. A mãe sempre acompanhou os passos da filha e se sente muito orgulhosa. A Bárbara tem as dificuldades dela, sempre teve, mas nunca teve medo de enfrentar a vida. Então, quando a gente não tem medo de enfrentar a vida, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Hoje ela está feliz, ela acorda às 5 horas da manhã, querendo vir trabalhar, tatuar. E ela pode tatuar de 9 às 9 da noite, que ela está tranquila. E para quem está tentando um lugar ao sol, não pode desistir logo de cara, não. Tem que se empenhar e encontrar o seu espaço. Um bom planejamento, uma boa pesquisa de mercado é fundamental para que quando você for para o campo de batalha, você corra o mínimo de riscos possíveis, já que empreender é correr riscos. Busque sempre fazer um bom plano de negócios. Afie o seu machado. Isso faz toda a diferença para que você corra o mínimo de riscos possíveis. E é assim que Bárbara vê o futuro. Não só ela, mas todos os que fazem parte dessa história.
Que legal, bom, né, gente? A história da Bárbara. Bárbara, parabéns pelo seu trabalho, pela sua representatividade, inclusive, de estar aí trabalhando, tatuando, né, George? Muito legal, gente. Olha só, se você gostou do trabalho da Bárbara, entra lá no Insta dela, é @BárbaraPiresTatu, @BárbaraPiresTatu. Olha, gente, morreu o pinguim resgatado na praia de Marataízes, no sul do estado. Após o resgate, a ave foi levada para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, em Cariacica. Ela recebeu atendimento veterinário, mas não resistiu. O animal era um macho jovem da espécie pinguim de Magalhães. A aparição das aves no litoral capixaba é comum nessa época do ano, só que nos últimos anos eles têm aparecido em menor quantidade, de acordo com o Instituto. Muito triste, hein, gente? Bom, vamos saber como fica o tempo, então, no nosso estado. Olha só, o sol predomina na maioria das regiões capixabas nesta quinta-feira. E tá quente, viu? Principalmente na Grande Vitória. As temperaturas aumentam em todas as regiões. O vento sopra moderado pelo litoral sul capixaba. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E olha que legal, hoje às 11h15 da noite, a Praça é Nossa está ainda mais especial com a presença dos comediantes Thiago Carmona e Matheus Ceará, além dos personagens que já são sucesso entre o público. Vamos ver. Porra mais linda. É que eu fico nervoso. Abre as pernas e passa... Então eu não vou me preocupar. Esse banco aqui, essa praça aqui é milagrosa. Me fala! Me fala! Eu não falo! Opa! Calma. Ô, nego! Sai daqui! Promete. Prometo. Tá ok? É isso aí. É, bom, que né? legal, né, George? 11h15 da noite hoje, hein? 11h15 da noite, fica aí o convite então, gente. Olha, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, uma ótima tarde para vocês. O jornal terminando agora. Valeu, gente. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e a gente espera amanhã.